Bom dia, Anchieta, bom dia, Arimatea, bom dia, Araújo, bom dia, Júlio Vasconcelos, que nos prestigia com sua presença aqui. Bom dia para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense no horário. Hoje nós vamos conversar sobre como cuidar de uma pessoa com demência, né? Todos nós temos, acontece de a gente ter pessoas idosas, parentes idosos em casa, e a demência é uma patologia, é uma entidade que tem sido cada vez mais comum no nosso dia a dia. E cuidar de uma pessoa com demência é um desafio, porque envolve tomar conta de alguém, em geral idoso, que está passando por um processo de perda das funções cognitivas, ou seja, principalmente da memória e da capacidade de realizar atividades cotidianas de forma independente. Realizar essa tarefa não é fácil, mas pode se tornar mais leve quando o cuidador se informa sobre a doença, conta com uma rede de apoio e também quando prioriza o autocuidado. A demência é um termo genérico que engloba vários tipos de quadros que envolvem o declínio progressivo de funções mentais, como atenção, memória, linguagem e raciocínio, e que afetam também o comportamento. A doença de Alzheimer, a demência vascular e um quadro misto que envolve essas duas são os tipos de demência com maior incidência. As causas variam, podendo ser genéticas e hereditárias, no caso do Alzheimer, por exemplo. E há também a possibilidade da demência se desenvolver em decorrência de fatores de risco cardiovascular, como pressão alta, diabetes, colesterol, tabagismo, sedentarismo, obesidade, como é o caso da demência vascular que nós já citamos. Essas e outras formas de demência têm em comum sintomas como a perda de memória, Anchieta, principalmente para fatos recentes. Às vezes, o paciente é um pouco repetitivo em perguntar uma coisa uma vez, duas vezes, três vezes, ou às vezes contar uma história mais de uma vez. Começar a ficar desorientado ou descuidado em relação ao tempo, perder a noção dos dias da semana. Eventualmente, começa também a ter algum prejuízo para a independência em relação às coisas que faz, como, por exemplo, esquecer de tomar os próprios remédios. Há sintomas comuns aos vários tipos de demência, como as mudanças de comportamento. Muitas vezes o paciente fica mais depressivo, sem vontade de fazer as coisas que gostava, tem alteração no sono e até, em alguns casos, alteração da natureza mais para a agressividade, até um pouco de agitação, de baixa tolerância à contrariedade. Então a pessoa fica, meus amigos, de fato, diferente. Antigamente, a Arimatea se dizia que fulano de tal está caducando. Lembra desse termo? A maioria dos tipos de demência não tem cura, mas há tratamentos que podem ajudar a controlar os sintomas. Infelizmente, não há cura para as formas genéticas degenerativas de demência, nem mesmo para o tipo vascular, apenas controle dos sintomas. Agora, existem as chamadas demências tratáveis ou reversíveis, que representam cerca de 15% dos casos. São aquelas em que a gente consegue determinar uma causa e o tratamento é específico. Por exemplo, a depressão grave, que leva a um quadro de pseudodemência, demência falsa, drogas ou álcool, hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, hidrocefalia, encefalites, enfim, doenças infecciosas ou de causas obstrutivas do sistema nervoso central. A demência é mais comum em pessoas idosas, com mais de 65 anos, mas não faz parte do processo natural de envelhecimento. A gente tem que ter muita atenção, porque boas partes das vezes as pessoas atribuem, isso é da idade. Não, a gente tem muitos pacientes idosos com mais de 90 anos que têm a cognição perfeitamente saudável. Então, se tem alguma coisa acontecendo, é da idade sim, mas é possível que haja doença envolvida. Então, se você que está aí em casa tem algum parente, alguma pessoa próxima e você percebe alteração nela, como as que a gente comentou, leve essa pessoa para um neurologista para que sejam feitos exames e um diagnóstico preciso. É muito importante que o tratamento comece de maneira precoce para que essas pessoas possam efetivamente ser ajudadas. Aproveitando aqui para mandar um abraço para a Celeste Treziana, que já está na escuta, também nas redes sociais. A época em que se dizia que a pessoa está caducando, todas as demências eram praticamente
classificadas com essa expressão, sem o leque de especificidades que se descobriu progressivamente, né? Exato, Arimatea. O que acontece é que nos últimos 20, 30 anos, a medicina das doenças mentais, né, a neurologia, ela evoluiu enormemente com o advento da ressonância nuclear magnética, com a possibilidade de se dosar uma série de marcadores e neurotransmissores, a descoberta ou a redescoberta da doença de Alzheimer mais recentemente. E também o próprio envelhecimento da população, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida no Brasil, em geral, de 75,5 anos. Para os homens um pouquinho menos, 74 e qualquer coisa, para as mulheres 77 anos. Então você tem uma quantidade de idosos muito maior, e tendo essa quantidade de idosos, isso é um fenômeno que não acontece só no Brasil, é um fenômeno de todo o mundo desenvolvido já há mais tempo, e dos países em desenvolvimento mais recentemente, mas é um fenômeno mundial. A população envelhece, havendo muito mais idosos, a prevalência dessas doenças, dessas patologias aumenta, e isso desperta o interesse do mundo científico de estudar. Então, se descobriu muito sobre demência, se descobriu muito sobre a doença de Alzheimer, que é a doença mais prevalente e infelizmente sem cura, mas hoje já com vários tratamentos para prevenir, para pelo menos bloquear temporariamente a evolução da doença, para retardar a sua evolução. E as causas continuam uma grande incógnita, né? Para a grande maioria das vezes permanece uma grande incógnita. No caso da doença de Alzheimer, ela acontece por conta do depósito de uma substância tóxica no cérebro, chamada substância amiloide. Tá? Isso já está bem estabelecido. Agora, por que é que ela se desenvolve em algumas pessoas e em outras não se sabe. O que se sabe é que se a pessoa não tem hábitos saudáveis de alimentação, atividade física, aquilo que a gente volta aqui todo sábado, né? Se ela não cuida das próprias doenças, né? Se ela é diabética, hipertensa, cardiopata e entra numa fase de descompensação, esses depósitos de substância amiloide vão aumentando de maneira mais rápida nessas pessoas que têm essa tendência para desenvolver a doença. Agora, não acontece em todo mundo, e isso a gente não sabe exatamente o porquê ainda.